E esta é a aula em que nós vamos falar sobre o estado intermediário. O que significa estado intermediário? Basicamente significa entender o chamado reino dos mortos. Onde estão as almas após a morte? Para onde vão as almas após a morte? Então, essa questão do estado intermediário é uma questão bastante complexa na Escritura, não é uma coisa simples de ser definida, mas tem importância, tem grande importância, inclusive para a própria questão do reino de Deus. Se a nossa leitura até aqui da escatologia está correta, ou seja, o fato de que o Senhor Jesus veio para estabelecer um reino na sua primeira vinda, e não apenas na segunda vinda, quando na verdade na segunda vinda ele vai concluir esse reino e dar início ao estado eterno, então tem muita importância saber o que acontece com os mortos, as almas. Aliás, é só lembrar, mais uma vez, que quando Apocalipse 20 fala sobre o reino milenar, diz que ele viu as almas dos decapitados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Então, não dá para não perceber que João está mencionando almas e que essas almas reinaram e viveram, com Cristo. Como eu disse, o assunto do milênio em si nós não estamos tratando ainda, nós vamos tratar numa aula só sobre isso. Mas essa preparação é muito importante porque aqui nós conseguimos ver os fundamentos da teologia do reino milenar no restante do Novo Testamento. Então, o lugar onde estão as almas, a situação em que elas se encontram após a morte, é muito importante para o entendimento dessa questão, inclusive, do reino milenar. É claro que nessa aula a gente não vai conseguir cobrir todos esses aspectos. Então, nós vamos basicamente seguir uma interpretação tradicional da igreja, acrescentando alguns detalhes, destacando alguns aspectos que podem ser importantes para uma boa compreensão desse assunto. Então vamos lá, nós vamos começar aqui falando então sobre o estado intermediário. A pergunta é: para onde vão as almas das pessoas que morreram? Então o cristianismo ortodoxo, protestante principalmente, tem defendido o chamado estado intermediário, que é composto basicamente de céu, ou algum lugar parecido com isso, e inferno, ou algum lugar parecido com isso. Somente então o protestantismo tradicional é que tem sustentado a existência desses únicos dois lugares. Note, estado intermediário não quer dizer intermediário entre dois lugares, mas intermediário entre dois momentos. Então, é entre a era presente e a era futura, entre o mundo atual e o mundo por vir. Então, é intermediário, não espaço, em sentido espacial, mas, de certa forma, em sentido temporal. Onde estão as almas durante o período que vai do fim da vida, desta vida nesta era, e o início da vida na ressurreição, na próxima era. Então, por isso a gente chama isso de estado intermediário. Mas a gente vai falar mais sobre isso no final desta aula mesmo. Por outro lado, testemunhos de Jeová, adventistas do sétimo dia e várias outras correntes, igrejas e seitas defendem o chamado sono da alma. Eles dizem que basicamente a alma dorme com o corpo lá na sepultura, sem consciência, e fica lá até o dia da ressurreição. Então, os adventistas, os testemunhos de Jeová, eles têm dificuldade de identificar a alma como sendo algo, uma existência sozinha, autônoma, Eles basicamente pensam que a alma só existe junto com o corpo. Se o corpo dorme, a alma está dormindo também. Então, o sono da alma é uma expressão que resume essa ideia das almas após a morte. Por outro lado, católicos sustentam que as almas ficam, ou parte delas, no local de purgação dos seus pecados, é o famoso purgatório. E isso constitui uma espécie de segunda chance, depois da morte.
Os judeus e a própria Igreja Católica medieval também falavam de um outro lugar, um estado de semiconsciência, nem feliz nem infeliz, que ficou conhecido como limbo. Né? O limbo. Os católicos medievais, principalmente, eles dividiam o limbo dos patriarcas do limbo dos infantes. Limbo dos patriarcas, então, seria o lugar, esse lugar que não é nem bom nem mal, enfim, um lugar neutro, onde as almas dos homens do Antigo Testamento ficaram até a ressurreição de Jesus. Eles entendem ou entendiam que na ressurreição de Jesus foi feita uma grande carreata de almas para o céu, e aí essas almas saíram desse limbo e foram para o céu. Um outro limbo, mais polêmico ainda, era o chamado limbo das crianças, né? O limbus infantus, o limbo das crianças. Os católicos sempre entenderam que se uma criança morrer sem ser batizada, ela morre em estado de paganismo, né? Não de cristianismo. Então, significaria que o pecado original não foi perdoado. Porque na tradição católica se acredita que o pecado original é coberto pela água do batismo, né? O batismo retira o pecado original, segundo a tradição, a teologia católica. Então, se uma criança morre sem ser batizada, quando ela vai, ela não pode ir para o céu, porque ela ainda tem o pecado original. Mas eles achavam muito drástico dizer que ela ia para o inferno, né? Porque sempre tem aquela ideia da criança como inocente, etc. Enfim, só sobrou o limbo. Então, se criou a ideia do limbo das crianças. Mas, hoje em dia, a Igreja Católica não crê mais nessa doutrina do limbo das crianças. Até onde eu sei, né? Não fui investigar isso muito a fundo, mas até onde eu sei, ele foi interditado. Ele foi fechado por um dos papas recentes. Eu acho que foi João Paulo II, né, que fez isso. No máximo, o Ratzinger, né, o Papa, o Bento XVI, mas eles fecharam o limbo das crianças. Eles disseram que, na verdade, nunca existiu, né? Mas, enfim, acreditava-se, e se acreditou nisso por muito tempo, da existência de um limbo específico. Bom, o que diz a Bíblia sobre o lugar dos mortos? Então, o Antigo Testamento diz pouco, o Novo Testamento diz mais. Não é que o Antigo não diga nada, mas a gente crê na revelação progressiva. Então, Deus foi revelando aos poucos muitos dos aspectos que não estão tão claros no Antigo Testamento, vão ficando mais claros à medida em que a revelação bíblica progride e até que se chega no Novo Testamento. Então, há um termo no Antigo Testamento que geralmente é usado para descrever o estado dos mortos. A palavrinha Sheol, né? A famosa palavrinha Sheol, que está aqui, que aqui está uma transliteração hebraica, da palavra hebraica Sheol, e ela geralmente é usada no Antigo Testamento para descrever o estado dos mortos. Agora, em muitos casos, ela parece significar apenas sepultura. Mas depois se acrescentam significados maiores. Essa palavra Sheol é usada para traduzir, para dar a ideia de inferno no Antigo Testamento também. Por exemplo, em Gênesis 42, deixa eu baixar aqui para não cobrir a imagem, em Gênesis 42, verso 38, quando Jacó recebe a notícia da suposta morte de José, por parte dos irmãos, né, que trazem essa notícia para ele, Jacó então se angustia pensando, né, que o filho dele está perdido, está no Hades, está no Sheol. Mais tarde, quando os israelitas, os filhos de Jacó, voltam lá do Egito e precisam levar Benjamim por causa do pedido de José, nesse momento, Jacó faz uma declaração muito interessante. Ele diz assim, verso 38, ele, porém, disse, meu filho não descerá convosco, seu irmão é morto, que é o José, e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fortes, fareis descer as minhas cãs com tristeza à sepultura. Então aqui, veja, traduzido como sepultura o termo, mas o termo hebraico é Sheol. Fareis descer as minhas cãs, minha velhice, né? Com tristeza ao Sheol. Ao Sheol. Então, nesse sentido, Jacó
um crente do Antigo Testamento crê que ele vai para o Sheol. E todos vão para o Sheol. Essa é a ideia do Antigo Testamento. Todos vão para o Sheol. Tanto bons quanto maus. Mas aparentemente há uma distinção de estados lá mesmo no Sheol. Porque alguns passam a ter, ou são descritos como tendo um destino melhor do que outros no próprio Sheol. Mas nós chegaremos lá daqui a pouco. Outras passagens que enfatizam isso, por exemplo, o Salmo 89, verso 48. Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras do Sheol? Também aqui está o termo hebraico por trás do termo sepulcro, Sheol. Então, por isso que inclusive que o texto traduz como sepulcro, sepultura. Mas a gente sabe que é algo mais do que isso. Não é só o túmulo. É o túmulo como a porta para esse outro mundo. O túmulo como uma entrada para essa outra forma de existência, através das portas do Sheol. O Salmo 88 também menciona isso. Oséias, capítulo 13, verso 14. O Senhor está falando sobre tirar alguém do poder do Sheol. Ele diz: eu os remirei do poder do inferno. Então veja que aqui a tradução já usou o termo inferno. É a mesma palavra, Sheol, lá. Eu os remirei do poder do Sheol e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó Sheol, a tua destruição? Uma promessa de Deus ao seu povo, uma promessa de restauração, né? Restauração messiânica, tem a ver com muito daquilo que nós já falamos nas aulas anteriores. Mas tem um destaque aqui para o Sheol, como sendo um lugar para onde todos vão, e ao mesmo tempo um lugar de onde o Senhor pode resgatar, o Senhor pode tirar. Provavelmente a ideia de ressurreição está implícita nesse resgate. Uma outra passagem a ser considerada é Números, capítulo 16, verso 33, que é aquela situação dos filhos de Corá, que foram julgados, né, diante de Deus, e o resultado fala: eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao Sheol, aqui, abismo. Então veja quantas palavras são usadas no Antigo Testamento para traduzir essa única palavra: sepultura, abismo, inferno. É o mesmo termo, quase sempre é o mesmo termo que está por trás, que é o termo Sheol, e que está falando do estado da morte, do lugar dos mortos. Então, eles e tudo que lhes pertenciam desceram vivos ao Sheol. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Causou até, né, você vê na sequência aí todo um medo nas pessoas que assistiam, por causa dos gritos e do que aconteceu com eles. Parece ser alguma coisa mais do que só sepultura, só terra, né? É a sepultura, mas ela prefigura algo pior ou melhor. Então o Sheol é o estado dos mortos. Nesse sentido, todos vão ao Sheol, os justos e os injustos. Porém, a partir do Sheol, parece haver uma distinção entre bem-aventurados e amaldiçoados. O Antigo Testamento não nos esclarece isso eu diria, de uma forma completa. Mas nós encontramos essas explicações mais claras, então, no Novo Testamento. Então, por um lado, a ideia do Sheol é só sepultura, estado dos mortos, e não é nem bom nem ruim nesse sentido. Por outro lado, começa a se ter uma ideia dentro do Sheol, né, de pessoas que vão ter uma situação melhor ou uma situação pior. Eclesiastes 9:10 é o que mostra, né, a ideia de igualdade. Então ele fala no verso 10:
Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no Sheol, outro termo usado aqui, além. Você já viu sepultura, você já viu abismo, você já viu inferno, e agora você vê além. Né? É difícil mesmo traduzir essa expressão. Ela é bem rica. No além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, o ponto aqui é simplesmente o estado dos mortos, né? Fica claro, a morte. A morte é o fim de todos os projetos humanos. Não é o fim da existência, não é o fim do que Deus tem além, adicional, mas em termos de comparação com a vida presente, a morte é o fim de todos esses projetos. Todos. Nesse sentido, todo mundo vai para o mesmo destino, né? Mas, por outro lado, como eu já disse aqui, o Antigo Testamento fala que a morte do justo é mais digna do que a morte do ímpio. Né? Então, por exemplo, o Números 23:10, o Balaão, né, ele diz: quem contou o pó de Jacó ou enumerou a quarta parte de Israel, que eu morra a morte dos justos e o meu fim seja como o dele. O Balaão não é um profeta grande coisa, a gente sabe muito bem, mas ele está sendo reticente em amaldiçoar Israel, porque ele sabe, né, das implicações disso. E ele mostra o seu desejo de ter uma morte dos justos, que eu morra a morte dos justos e o meu fim seja como o dele. Então, ele está fazendo uma distinção necessariamente entre a morte do justo e a morte do perverso. Apesar de que Sheol, no primeiro momento, parece ser um lugar comum, mas o Antigo Testamento começa já a mostrar algo mais, que só é possível para os justos, que só é possível para o povo de Deus. Né? O Salmo 16 já foi mencionado na aula anterior, como se cumprindo em Cristo, uma expectativa de Davi, mas ele diz, ele espera, né, não ficar a alma dele na morte, pois não deixarás a minha alma no Sheol, não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude da alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Então, todo mundo vai para o Sheol? Sim, mas não quer dizer que em situações iguais. Há alguns que recebem uma situação melhor, né? E aqui a expectativa de Davi é essa, é de no Sheol, a alma dele não ficar lá. Alguns já percebem, né, que isso é um anúncio da ressurreição de Jesus e da própria ressurreição de todos os crentes, mostrando que um dia Deus vai resgatar todos do poder do Sheol, ou do Hades, é a palavra do Novo Testamento que substitui Sheol, é Hades. Mas sobre o Hades a gente fala daqui a pouquinho um pouco mais sobre isso. Do mesmo modo, o Salmo 73, verso 24, diz: tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. E depois me recebes. Então, ele está falando aí de morrer, mesmo que a minha carne e o meu coração desfaleçam, diz o verso 26. Então, o Senhor é a minha herança. O ponto apenas é para dizer que, mesmo que o Antigo Testamento não tenha um ensino completo sobre o estado intermediário, mostrando que a alma do justo vai para um lugar melhor do que a alma do ímpio, há indícios disso. O ponto é esse. Nós já temos esses indícios no Antigo Testamento. Mas é evidente que esses indícios estarão muito mais, essas evidências, então, estarão muito mais claras no Novo Testamento. Pois bem, o Novo Testamento usa o termo grego Hades para traduzir Sheol, com o mesmo sentido, né? E agregando ainda mais o sentido de diferenças, de recompensas de um para outros. Então, na parábola, né, que eu vou mostrar, daqui a pouco eu vou tratar bem dela aí, que é a parábola do rico e do Lázaro, ele menciona o Hades. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, aqui está claramente uma situação diferente, uma situação de estado diferente entre o rico e o Lázaro. Mas daqui a pouco eu volto à parábola porque ela tem muitos detalhes extras muito importantes. Mateus 11, 23, né, o Senhor
fala sobre a condenação de Cafarnaum. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Não, descerás ao Hades, descerás ao inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Então, descerás ao inferno. A ideia é, você vai ser condenada ao inferno. Mateus 23:33, também. Serpentes, raças de víboras, Jesus está falando com os fariseus, né? E escribas, como escapareis da condenação do inferno? Mas aqui não é Hades. Aqui é importante lembrar que a palavra grega é Gehenna. A Gehenna, que é traduzida como inferno também, né? Só para antecipar aqui alguns aspectos que vão ser estudados mais à frente, ao que parece, a distinção é a seguinte. Quando a alma morre, ela vai para o Hades. No Hades, que é o inferno atual, vivem almas sem corpo, sendo punidas pelos seus pecados. Depois da ressurreição, porque os ímpios também ressuscitarão para a condenação do juízo, né? Vão para a Gehenna. A Gehenna, esse inferno aqui, definitivo, também pode ser comparado ao lago de fogo de Apocalipse. Para esse lugar não vão apenas almas, mas corpos e almas. Né? Naquela outra passagem lá de Mateus 10, quando Jesus diz, não temeis aquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode lançar na Gehenna, ele usa essa palavra também, lançar no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Tanto a alma quanto o corpo. Então, no Hades, o inferno atual, só vão almas. Temporariamente, porque na ressurreição essas almas ressuscitam, e aí sim vão para a Gehenna, o lago que arde com fogo e enxofre, o inferno definitivo. É nesse lugar, né, que as almas ressuscitadas ficarão. Aquele texto de 1 Pedro 3, 18 a 20, não menciona nenhum tipo de limbo ou de prisão, né, de pessoas que possam ser resgatadas. Nessa passagem, o texto diz que o Senhor foi e pregou. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no espírito. Então, essa expressão vivificado é importante aqui, porque ela significa feito vivo de novo, vivificado, feito vivo de novo, no espírito. Então, o espírito ressuscitou a Jesus, no qual foi, então, nesse espírito que o ressuscitou, ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Então é importante só entender aqui que essa pregação que Cristo fez não foi antes da ressurreição, mas depois da ressurreição. Ele morreu, ele ressuscitou e foi pregar, proclamar alguma coisa a certos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, né, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Então, espíritos aprisionados desde os dias de Noé, é isso que o texto está falando. Esses espíritos só podem ser demônios, anjos caídos, né? Não podem ser almas de homens. Está falando que Cristo foi lá pregar para tentar salvar alguém depois da morte. Na verdade, ele foi lá para proclamar o seu triunfo. Lembram da aula passada? Quando Cristo ressuscitou, os principados e potestades ficaram debaixo dos seus pés. Está falando aqui também da ressurreição e da ascensão de Jesus. Lembra, né? Verso 20, ele foi para o céu e está então à destra de Deus e todos estão subordinados a ele. Os anjos, potestades e poderes. Anjos, potestades e poderes. Então, ele foi pregar para anjos, potestades e poderes. Em algum lugar, que provavelmente não seja nem o Hades e nem a Gehenna, mas um outro lugar ainda específico de punição de anjos caídos. O abismo, usado assim lá no Novo Testamento, nós já falamos lá dos demônios do Gadareno, né, que não queriam ir para o abismo. E o termo que Pedro mesmo vai usar na segunda carta,
Vamos dar uma olhadinha nessa passagem, lá em 2 de Pedro, capítulo 2, ele menciona que certos anjos, pecadores, estão aprisionados, né? Aprisionados num lugar chamado de Tártaro, aqui no verso 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, vai traduzido como inferno. Aqui, se você pegar a notinha de rodapé, inferno no original Tártaro, no original Tártaro. Então, esse Tártaro aqui, sinônimo de abismo, a ideia é que ele é o compartimento mais fundo do Hades, ou o compartimento mais fundo do Sheol. O Abaddon, lá no Antigo Testamento, o lugar para onde vão os piores demônios. Então, ao que parece, Pedro está falando em 1 Pedro 3, que Jesus ressuscitou, então conquistou o senhorio sobre céus e terra, e aí ele foi nesse lugar onde tem um grupo de anjos aprisionados, são os piores dos piores, anjos caídos. Satanás não estava entre eles, estava na terra e no céu, agora só na terra, ainda não foi para esse lugar, mas alguns já estão lá, reservados, aprisionados, e Cristo foi até lá para proclamar a eles a derrota deles. Mostrar que todos os esforços deles foram em vão, porque Cristo ressuscitou e trouxe a salvação definitiva para a humanidade. Então, é importante só entender, eu sei que não é muito fácil, né, de ter na cabeça todos esses lugares aí, mas eles não têm a ver com as almas das pessoas. Para as almas das pessoas, só existe o Hades e o Lago de Fogo. O Hades durante o tempo de desencarnado e o Lago de Fogo durante a eternidade. No caso dos crentes, é similar. Então, existe um lugar semelhante ao Hades para os crentes e depois o novo céu e a nova terra, né? Para onde eles vão ressuscitados. Agora, rapidamente, só para não passar batido, a questão do purgatório, né? A Igreja Católica sustenta que somente os crentes santos mesmo vão para o céu. E somente os piores pecadores vão para o inferno diretamente. E todos os demais homens vão para o purgatório purgar os seus pecados. O fogo do purgatório é o mesmo fogo do inferno, a única diferença é a duração. Na Idade Média, as indulgências e missas, né, livravam os pecadores do purgatório. Aliás, até hoje, né, se você ainda pode pagar indulgências, pode ainda pagar missa de sétimo dia e uma série de recursos que ajudam as almas a saírem do purgatório e irem para o céu. Isso favorece um pouco os ricos, né? Quanto mais dinheiro, melhor. Na Idade Média, os reis pagavam caro para não serem condenados ao inferno. Mas o fato é que a doutrina do purgatório não tem qualquer respaldo bíblico, né? Ela mostraria uma chance de salvação após a morte. E isso seria absolutamente seria injusto da perspectiva da palavra de Deus. Então, uma das coisas que a Bíblia fala é que nada deve ser feito pelos mortos. Deuteronômio 26, 13 a 14, diz que o morto está morto e não há nada que alguém possa fazer para poder melhorar a situação do morto. Mas o texto projetado aqui está errado. Depois eu corrijo para ver exatamente qual é esse texto. Mas a ideia é, pelos mortos, você não vai se ferir. Pelos mortos, você não vai fazer nada em você para, de alguma maneira, favorecer o morto, porque ele teve a chance dele. Levíticos 19, 27 vai nesse mesmo sentido. Ele diz, pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Alguns acham, então, que isso é tatuagem, né? Bom, se a tatuagem é pelo morto, realmente não dá para fazer, no sentido de que aquilo possa ajudar o morto de alguma maneira, né? O ensino geral da Bíblia, e sendo bem sucinto nesse ponto, né, é que a morte encerra as oportunidades de salvação. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo morreu uma única vez. Então a sequência é morrer uma vez e enfrentar o juízo.
Alguns textos que às vezes são usados para defender um suposto purgatório, por exemplo, 1 Coríntios 13:15, fala de uma salvação pelo fogo, né? Ele diz, manifesta, diz o verso 13, se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, existe, tá vendo? É o purgatório, porque lá, no fogo do purgatório, as pessoas vão poder se purificar dos seus pecados. Mas não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo que as obras que nós fazemos em nome de Jesus nessa vida serão alvo do critério de Deus. O fogo do juízo de Deus vai mostrar se elas eram obras verdadeiras ou falsas. Esse é o ponto. Tem nada a ver com passar uma temporada em algum lugar purgando o pecado no fogo. Tem a ver com o devido critério que o Senhor vai usar para julgar as nossas ações, as nossas obras. O fogo purifica o ouro. Então também ele vai purificar as nossas obras, não vai deixar nenhuma impureza permanecer ali, né? De maneira que a impureza fosse recompensada como ouro. Isso definitivamente não vai acontecer. Do mesmo modo, Judas, versos 22 e 23, às vezes esses versos são usados, né? E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, ser também compassivos em temor. Então a ideia é possível arrebatar alguém do fogo. Então vamos fazer uma missa para ajudar quem já está lá no fogo para tirar de lá. Mas ele não está falando disso. Ele está falando de pregar agora. Tem gente que está em dúvida. Então, a ideia é, prega para ele, fala para ele, para você arrebatar ele do fogo, porque ele está em risco de enfrentar o fogo. Não é tirá-lo do meio do fogo. Ele não foi ainda lá, está em dúvida. Agora, se já foi para o fogo, não está mais em dúvida, né? Já acabou a chance que tinha. Não há base bíblica, nenhuma base bíblica para a salvação depois da morte. Mas e o sono da alma, né? Então, várias passagens, Jesus mesmo deu a ideia de que o morto dorme. Então, lá em João, capítulo 11, verso 11, ele menciona que Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo, né? Aí os discípulos, então, se ele dorme, está salvo. Jesus disse, ele morreu. Por que às vezes, em textos assim, né, são muitos os textos, parece que o estado dos mortos é um estado de sono. Então, basicamente por dois motivos. Primeiro, porque tem a ideia de descanso. A morte é para descansar, né? Descansar das suas obras. O crente, evidentemente. Então, primeiro, porque tem um sentido de descanso. E o segundo, porque tem um sentido de inatividade. Inatividade em relação a essa vida. Então, em relação a essa vida, nós dormimos, nós descansamos. E há um terceiro aspecto ainda mais importante. Quem dorme, acorda. Então, é o que Jesus diz aqui. Ele está dormindo, mas eu vou acordá-lo. Então, o ponto é, a morte não é o fim. Ela é um período de adormecimento. Mas um dia haverá ressurreição. E a pessoa estará acordada outra vez. Mas essas passagens não querem dizer que a alma está dormindo. O corpo está dormindo. Mas onde está a alma? A alma está em estado de consciência ou não? Então, agora nós temos que dar uma olhadinha na famosa parábola de Lucas 16, 19 a 31, a parábola do rico e do Lázaro. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o rico, ou melhor, o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, que eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou o pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna,
porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Eu costumo dizer que essa parábola, ela dá cajadadas, né? Você mata os 3 coelhos com uma cajadada só. Primeiro que ela elimina a possibilidade de salvação depois da morte. Não tem. Segundo que ela elimina a possibilidade de morto voltar para falar, para pregar, para anunciar. Não tem. Então, nem purgatório, nem espiritismo, nem reencarnação, tudo isso daí, todas essas teorias sofrem com o cajado dessa parábola. Ela consegue acabar com todas elas. Mas ela destaca algumas coisas importantes. É uma parábola, então a gente não deve ler a história como literal. É a minha perspectiva. Alguns acham que sim, que mesmo as parábolas são literais. Eu acho que não, elas são histórias, elas são contos. Jesus inventava esses contos. Era uma expressão literária de Jesus. Porém, ele usava esses contos criados por ele mesmo para expressar pontos de vista, para explicar questões muito específicas do reino de Deus. Geralmente ele usava as parábolas para falar sobre o reino. A maior parte das parábolas é o reino de Deus, é semelhante, né? Então, por aproximação, por semelhança, ele explica o reino de Deus. Geralmente, os elementos na parábola não são fictícios. Os elementos em si, por exemplo, o semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram as aves dos céus e a comeram. Tudo é verdadeiro. Existe o semeador, existe uma pessoa chamada como semeador, existe semente, existe solo à beira do caminho, existe aves, mas ele deu sentido a tudo isso, né? Falou, é o coração, é a palavra, é o pregador, é Satanás. Então, o ponto é, os elementos que compõem a parábola, eles em si não são fictícios. Em si, eles são reais, eles são tirados da realidade. Mas eles são condicionados na parábola a serviço de uma história que tem um ponto principal de destaque. Qual é o ponto principal de destaque da parábola do rico e do Lázaro? Que riqueza não é sinônimo de bem-aventurança eterna. E por que Jesus está falando sobre isso? Porque havia uma espécie de teologia da prosperidade no primeiro século entre os fariseus e também entre os discípulos de Cristo, que era a ideia de que se uma pessoa era abençoada, se uma pessoa era rica nessa vida, é porque ela era abençoada por Deus. Mas se ela era pobre e miserável, é porque ela estava sendo amaldiçoada por Deus. Talvez isso por causa da interpretação errônea de algumas passagens do Antigo Testamento, né, que falava da prosperidade do justo, as pessoas nos dias de Jesus começavam a pensar que então era assim o tempo todo, né? Ou seja, se uma pessoa era pobre é porque ela era amaldiçoada. Isso está muito claro, por exemplo, quando Jesus despede o jovem rico, ele vai embora triste, né? E aí Jesus se vira para os apóstolos e fala: querem saber? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um elefante, né? Ou era o camelo? Eu sempre me confundo se é o camelo ou o elefante, porque tem também a outra história. Mas o ponto dele é duro um rico entrar no reino dos céus. É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Aquilo desesperou os discípulos. Porque eles perguntam em seguida para Jesus, então quem pode ser salvo? Porque a ideia deles era, esse jovem rico aí está lá na frente. Ele está quase no céu já. Porque ele é rico, então ele é abençoado por Deus. E agora o Senhor Jesus acabou de dizer que é impossível, é quase impossível, praticamente impossível que um rico seja salvo. E nós que somos uns pés rapados, então, a ideia deles, então quem é que pode ser salvo, Senhor? Então veja, é uma teologia da prosperidade deles. Eles achavam que quanto mais uma pessoa fosse próspera, mais ela era abençoada. E o que Jesus está destruindo na parábola, essa aqui, é justamente isso. E aí, para mostrar, porque os fariseus eram avarentos, tal, ele conta a parábola e diz, tinha um homem rico, assim, 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 e tinha um pobre miserável. Na cabeça do fariseu e dos próprios discípulos
o rico é o bom, o pobre é o mau. O rico é o salvo, é o abençoado, o pobre é o condenado. Mas Jesus inverte o destino deles, faz um X e diz: não, não, não. Depois da morte, as situações deles se invertem. O rico vai para a pancadaria, para o sofrimento, e o pobre vai para a alegria, para a recompensa. Ele não está falando de salvação por pobreza, porque a salvação é pela graça. Ricos e pobres podem ser salvos pela graça. Mas o ponto é que, no ensino do Novo Testamento, é mais difícil para o rico, porque ele tem mais em que se apegar. É mais fácil para o pobre, porque ele tem menos em que se apegar em relação à graça de Deus. Mas é verdade que muitos pobres se apegam ao orgulho da pobreza. Então, não é fácil. Aliás, ele falou, não é fácil para ninguém. Mas o que é impossível aos homens é possível a Deus. Ou seja, ele falou, é impossível para o rico ser salvo, é impossível para o pobre ser salvo, mas Deus pode salvar os dois. Mas o ponto específico aqui da parábola é que ele está, por um lado, mantendo o entendimento dos fariseus de que existem dois lugares depois da morte, um de punição e um de recompensa, porque era assim que os fariseus criam. A literatura apocalíptica dos 2 primeiros séculos antes de Cristo está repleta dessas afirmações. E os fariseus eram ávidos leitores dessa literatura. Então, o ponto é o seguinte, eles acreditavam que depois da morte, todo mundo ia para o Hades. Tanto os ricos quanto os pobres, tanto os salvos quanto os condenados. Mas lá no Hades, uns estavam em delícias e outros estavam, uns estavam em recompensa, em descanso, e outros estavam em total desespero e punição. Só que na mente do fariseu era, o rico vai para a recompensa e para o descanso, e o pobre, por já ser amaldiçoado, ele vai para o sofrimento e condenação. E o que Jesus faz aqui é dizer que essa regra não se aplica necessariamente. E ele mostra o pobre indo para a recompensa e o rico indo para a condenação. E aí ele parece estabelecer alguns paralelos. Veja que ele diz, o mendigo morreu e foi levado pelos anjos, não são os anjos que levam o rico para o Hades, mas os anjos levam o mendigo para o seio de Abraão. Essa palavra seio de Abraão, a ideia básica é terra de Abraão, fazenda de Abraão, lugar de Abraão. É uma figura do Antigo Testamento, tá? A ideia, a mulher, né, amamentando os seus. Então, ela provendo o sustento necessário para o seu filho. Então, Abraão, nesse sentido, o seio de Abraão quer dizer Abraão provendo o lugar para os seus filhos. Né? A fazenda de Abraão, a casa de Abraão, tudo vale. Qualquer expressão aí tem ajuda a entender esse sentido. E esse é um dos lados. Morreu também o rico e foi sepultado. Aqui, ele apenas menciona a sepultura. Mas daí ele diz, no inferno, então depois da sepultura, no Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, o ponto aqui é que esses dois lugares parecem horizontais, certo? Porque ele diz, morreu o Lázaro e foi levado pelos anjos até o seio de Abraão. Pronto, ele está aqui num lugar muito bom. Morreu o rico e foi ao Hades. Aí ele acorda no Hades, essa ideia, ergue os seus olhos, ele se levantou, ele estava caído, ele levanta os olhos e vê lá longe, né? Lá longe, não perto, mas é visível, consegue enxergar o lugar. Lá longe, Abraão e Lázaro no seu seio. Então, até certo ponto, dá a ideia de que esses lugares depois da morte, eles são meio que horizontais, eles estão meio que em posição parecida. Essa era a ideia do Sheol no Antigo Testamento. Tá? Era isso que os fariseus criam também. Eles acreditavam que, aliás, tem um livro apócrifo chamado Enoque, que descreve como se fossem cavernas. A caverna dos justos, a caverna dos ímpios e a caverna dos piores. Sempre tem um lugarzinho para os piores. De certa maneira, eles se veem, eles se enxergam. Mas quando o rico pede uma gotinha de água do Lázaro, é dito que tem uma divisão.
tem um abismo entre os dois, de maneira que não dá para passar lá para cá. Se esse abismo é o Tártaro, é aquele lugar pior, né, onde estão os anjos caídos, não dá para ter certeza, talvez seja, talvez não. O ponto apenas de destacar aqui é que Jesus, ele meio que aceitou essa cosmologia, que é a descrição do cosmos, do hebreu, né, do judeu, da literatura judaica. Mas ele não aceitou as distinções quanto a quem vai para que lugar. Né? Então, o ponto de Cristo aqui foi atacar o conceito de salvação, mas ele não atacou o conceito de lugar. Como entender isso, então? Afinal, a gente diz que a alma vai para o céu após a morte. E Cristo aqui não diz foi para o céu. Ele não diz que o mendigo foi para o céu. Diz que o mendigo foi para o seio de Abraão. O que é esse seio de Abraão, afinal de contas? Então, na minha interpretação, e algumas pessoas vão dizer é o céu, puro e simples, eu entendo que não é o céu. Não é o céu. Mas é um lugar parecido com o céu. É o paraíso. Então, aparentemente, é uma distinção bíblica entre céu e paraíso. O céu é o lugar onde Deus vive, né? Onde o Senhor vive, onde está o trono de Deus. E, aparentemente, as almas, quando morrem, por ainda estarem sem corpo, né? Elas não vão diretamente para esse lugar, mas elas vão para o seio de Abraão. E lá elas estão conscientes, elas não estão dormindo, plenamente conscientes, mas estão experimentando também muita recompensa, muito alívio, muito descanso. Outras duas passagens que falam disso. Por exemplo, Jesus falou ao ladrão lá na cruz, né, que se arrependeu. Ele disse, o ladrão falou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O ladrão também tinha uma escatologia futurista, ele pensava que o reino ia ser estabelecido lá na frente, um dia, né, como muitos. E Jesus disse, é hoje, filho, é hoje. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, não era lá no futuro que o ladrão seria recompensado, mas naquele mesmo dia por ter se arrependido e crido, evidentemente. Mas aí ele menciona paraíso, não de céu. Pode ser que céu e paraíso sejam sinônimos, é uma possibilidade. Mas é mais possível que esse paraíso seja o seio de Abraão, seja um lugar onde as almas desencarnadas dos crentes descansam, onde elas estão lá, ficam lá nesse lugar até a ressurreição, quando então vão para o novo céu e a nova terra. Então, é um lugar similar ao céu nesse sentido. Apenas não é o céu enquanto trono de Deus, né? Enquanto trono de Deus. Justamente porque algumas passagens dão a entender que ninguém jamais subiu ao céu, né? O Pedro falou lá naquele texto que a gente mencionou na aula passada, de Davi. Davi não subiu ao céu. Davi não subiu ao céu, ele diz, né? Então, parece que ele está dizendo que a alma de Davi não está lá no céu, não subiu ao céu. Mas está onde, então? Estaria aí, no seio de Abraão, estaria aí no paraíso. Onde é esse paraíso? Então, parece que é no céu. Complicou, né? Ou perto do céu. Por quê? Porque a outra passagem que menciona paraíso é 2 Coríntios, capítulo 12, verso 4, que subdivide o céu. Subdivide o céu em camadas. Não é? Ele diz aí, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Paraíso. Então, o paraíso poderia ser o terceiro céu. Esse terceiro céu, onde vão as almas dos crentes
mortos. Seio de Abraão, paraíso, terceiro céu. Mas veja, ele não disse simplesmente céu. Céu como aquele lugar onde está o trono de Deus, aquele lugar onde está a perfeita presença de Deus. Então, não parece que os crentes vão para esse lugar. Mas eles vão para um lugar chamado terceiro céu, ou paraíso, ou seio de Abraão, que parece ser parece ser o Jardim do Éden. O Jardim do Éden preservado por Deus. A pergunta sempre se faz é, onde está o Jardim do Éden, né? Ele saiu desse mundo, ou não? Em que lugar ele está? Certo? E não temos explicação para isso, mas tem um texto só que menciona isso de passagem, e como menciona de passagem, a gente não pode avançar muito nele, mas não podemos deixar de lê-lo também. Mas ele diz, quem tem ouvidos, é a promessa de recompensa para a igreja em Éfeso, em Apocalipse 2, verso 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A árvore que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, a pergunta é, onde que fica a árvore da vida? Ela ficava no Jardim do Éden. No Jardim do Éden. E ela está no paraíso de Deus. Então, pode ser, isso é só uma possibilidade, que, de fato, o Jardim do Éden exista. Ele está nesse lugar que não é nesta era, não é físico, né? Mas é um lugar onde está a árvore da vida, é um lugar onde os crentes, as almas dos crentes ficam. Paulo chamou isso de terceiro céu, e Jesus chamou isso de seio de Abraão. Então, só para tentar distinguir, né, todas essas expressões, esses termos aí. De qualquer maneira, é mais do que claro que os crentes não estão dormindo, né? A única passagem que localiza almas no céu, como vocês sabem, é Apocalipse capítulo 6 e Apocalipse capítulo 20. O quinto selo diz, quando ele abriu o quinto selo, verso 9, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, essa é a única passagem que explicitamente fala de almas no céu, porque esse altar é o altar celeste, né, que provavelmente esteja mesmo perto do trono de Deus. É assim que nós vemos no capítulo 4, né? Também aquela figura do capítulo 6 de Isaías, né? O trono de Deus, o altar ali do lado, o serafim vai lá e tira uma brasa do altar. Então, é uma sala só. Mas aqui tem um ponto adicional, que eu não posso entrar muito nisso agora, né? Mas a ideia aqui seria que essa seria uma recompensa especial para os mártires. Então, os mártires seriam os únicos que não iriam para o paraíso, para o seio de Abraão, mas iriam sim para o céu, por causa da semelhança com a morte de Cristo. Como Cristo morreu por eles, eles também morreram por Cristo, eles recebem uma recompensa especial. Aliás, em capítulo 20, verso 4, são essas almas aí, né, que são recompensadas com o reino no céu por 1000 anos. Então, parece ser que tanto Apocalipse capítulo 6 quanto Apocalipse capítulo 20 não está falando de um reinado celeste de todas as almas, mas está falando do reinado celeste das almas dos mártires. Os mártires sobem para lá. À medida que cada um vai morrendo, vai subindo, né? Inclusive o texto coloca aí como condição para o juízo, o último mártir ser executado. Seria uma recompensa especial para essas almas, ok? Dos mártires. Mas, de qualquer forma, a recompensa para os demais crentes é muito grande. Eles estão no paraíso. Eles estão lá, né, com Cristo, no paraíso. Eles experimentam da árvore da vida lá. Eles descansam das suas obras também lá no paraíso. Então, como Lázaro, né, da parábola, estão
totalmente satisfeitos nesse lugar, mas aguardam a ressurreição dos mortos, quando então receberão um corpo e aí irão para o novo céu e a nova terra. Então, aqui eu listo várias passagens que mostram essa consciência das almas, né? Mas aí a gente tem que fazer a distinção, provavelmente, entre a consciência das almas no paraíso e a consciência dos mártires no céu, dessas várias passagens aí que eu expliquei. Finalmente, né, será que a Bíblia prova que se consulte a alma de morto? O Espiritismo se baseia na comunicação entre os mortos e os vivos, mas a Bíblia ensina que as almas dos mortos não podem voltar. Não podem, não por uma incapacidade técnica, mas por uma proibição divina. Deus não permite que isso aconteça. Lázaro, o rico pediu para Lázaro voltar e o Senhor proibiu isso, né? Então, a ideia básica da Escritura é que não se deve tentar a comunicação com os mortos. Por quê? Porque Deus proibiu isso. Não é que uma alma tecnicamente não poderia voltar a esse mundo. É que Deus simplesmente disse que isso não vai acontecer. Ele proíbe que elas voltem. Se Deus quiser que alguma volte, ele pode fazer, né? A gente sempre fica curioso com Moisés e Elias, que apareceram na transfiguração para falar com Cristo. Provavelmente em forma de alma, né? Certamente Moisés. Elias foi arrebatado ao céu, então é um caso um pouco mais complicado. Mas Moisés morreu. Se morreu, o corpo foi para a sepultura, a alma foi para o paraíso. E agora, de alguma maneira, essa alma está lá, no Monte de Transfiguração, falando com Jesus. Então, não é que a impossibilidade seja lógica. Ela é uma impossibilidade ética, porque o Senhor não permite, normalmente, que isso aconteça, exceto em casos próprios da sua soberania. Muitos entendem que isso aconteceu lá em Endor, quando Samuel aparece, tendo sido consultado por Saul, né? Se ali não é um demônio enganando, o que também é possível que seja, é um demônio enganando Saul. Aliás, Saul foi enganado por demônios a vida toda, então não seria nada surpreendente se de fato um demônio estivesse ali enganando. Mas o fato é que o texto descreve em si a experiência como tendo sido Samuel, que apareceu, que subiu, que veio, subiu do Sheol, nesse caso, né? Veio, falou com ele, mas lembre-se que Saul foi condenado por isso, por ter consultado. Então, muitas vezes quando Deus diz não faça isso, não é porque é impossível que aquilo seja feito, é porque não deve ser feito. Então, não matarás, né? Mas alguém pode matar, mas não devia matar. Vai ser condenado se matar. Da mesma maneira, né? Não se deve consultar as almas. Normalmente, Deus não permite que elas venham. Essa é a ideia, é por causa da parábola do rico do Lázaro. Mas impossível em si não é. O fato é que o Senhor não quer e condena aqueles que fazem isso. Finalmente, meus irmãos, fechando a questão do intermediário. Por que intermediário? Então, porque não corresponde ao local definitivo onde tanto os salvos quanto os condenados habitarão eternamente. As pessoas não vão ficar eternamente no Hades e não vão ficar eternamente no paraíso, porque estão lá apenas em almas. Então é temporário, é até a ressurreição. No dia da ressurreição, quem hoje está no céu, no paraíso, no Hades, tem que voltar. É a ideia de Apocalipse 20, né? Todos voltam perante o tribunal, tem que voltar. E aí são enviados para os seus lugares definitivos, que são o novo céu e a nova terra para os crentes e o lago de fogo, ou a Guiena, para os incrédulos. Esse é o resumo, né? Você pode ler mais o texto da aula sobre isso. Lembrando que no texto da aula eu não trato muito dessa questão da distinção entre paraíso e céu, tá? Eu tratei mais aqui na aula gravada. Lá é um texto mais antigo que eu escrevi, mas onde dá para perceber principalmente a questão das almas despertas, as almas acordadas, né? E de qualquer maneira, é sempre importante lembrar, né, que quando a gente faz essa distinção de céu e paraíso, Paulo parece colocar como terceiro, como camada de céu, então também não é uma coisa longe, distante, né? E não é errado dizer que as almas estão no céu,
Só que talvez fosse mais exato dizer que elas estão no terceiro céu. Dizer que elas estão no paraíso. Porque o céu pleno seria o lugar onde está o trono de Deus. Talvez as almas dos mártires estejam lá também. Esse é um ponto adicional. Aliás, uma pesquisa que eu estou desenvolvendo nesse exato momento é essa questão da recompensa especial dos mártires. Muitos assuntos, né? Assuntos difíceis, evidentemente. O objetivo aqui não é resolver todos esses assuntos, não. É dar um panorama aos irmãos dessas discussões todas e alguns caminhos seguros, bíblicos, para poder transitar nesses assuntos. Sabendo que muitos deles, nós só saberemos plenamente depois da ressurreição, né? Até lá, o mais importante para cada um de nós é ter certeza da própria salvação. Não adianta saber como é que vai ser o céu se a gente não vai para lá. Então, a coisa mais importante é ter certeza da nossa vida eterna em Cristo Jesus, para que um dia nós estejamos com Ele no novo céu e na nova terra. Que Deus os abençoe. Até a próxima.